Olá a todos, eu sou Manuela Freitas Vares, sou doutora em Artes Visuais, História, Teoria e Crítica da Arte pela URGS, e hoje eu apresento para vocês esse artigo que chama Transculturalidade na Arte e Tecnologia Brasileira, dois estudos de caso, que foi produzido então a partir do resultado da minha tese. O que eu percebi então é que esse conceito de transculturalidade, ele é abordado em muitas pesquisas de artistas de arte e tecnologia no Brasil, sendo que a tecnologia presente nesses trabalhos são responsáveis por promover o encontro, né, então, entre diferentes culturas. Então, eu abordo nesse artigo trabalhos dos grupos Nano, Núcleo de Arte e Novos Organismos, e também do Arte Computacional Media Lab UNB. Aí, inicialmente, eu vou trazer para vocês o conceito, né, da transculturalidade abordado pelo Welsh, que ele fala muito desse prefixo trans, né, para a gente pensar, então, primeiro num sentido que ele seria que os determinantes da cultura estão se tornando cada vez mais transculturais, no sentido de transversalidade, né, mas também pensado como um além em relação às culturas, né, em relação ao futuro e em comparação com culturas anteriores. Então, através do próprio conceito de transculturalidade, o Welsh ele aponta uma transformação do que a gente entende como cultura. Então, a gente acredita que cada vez mais a tecnologia ela tem propiciado o acesso a mais informação, o que gera, né, debates de ideias, de conhecimentos diferentes. Também trouxe uma citação para a gente do Arlindo Machado, que ele vai falar então que as novas tecnologias associadas a esse processo da globalização penetraram todos os espaços do planeta, interferindo na vida de todos os povos. Até mesmo, né, destaco esse ponto das populações mais isoladas e refratárias à modernização, como é o caso dos povos indígenas. Nesse sentido, então, eu vou abordar as obras do Grupo Nano, Núcleo de Arte e Novos Organismos, entre elas o projeto SHAST, de 2014. Ele é composto, então, de três módulos, aí tem uma fotografia do terceiro. Então, todas essas ações do grupo, elas se destacam porque elas estendem as questões estudadas no ambiente acadêmico, né, dos professores, artistas, pesquisadores, para comunidades mais isoladas, né, integrando, então, o conhecimento de ambos na produção artística. Essa obra, especificamente, ela se desenvolve em torno da questão das abelhas, que são, né, animais que, se a gente for pensar, de suma importância quando a gente pensa na questão da manutenção do meio ambiente, e ela foi realizada, então, a partir desses três módulos que eram conectados por um servidor do laboratório, combinando então tecnologias com técnicas artesanais. Aí tem uma outra pesquisa também do grupo, que é o Nós Abelhas, que foi produzida especificamente pelo artista Malu Fragoso. É um trabalho de 2015, e nele foi criado então esse invólucro vestível para que o público se sentisse como uma abelha, né, dentro dessa colmeia feita de origami. Então, em ambas as obras desse grupo, foram utilizados conhecimentos que eram específicos sobre as abelhas, principalmente no que toca, né, na parte de manejo, manutenção, que são adquiridos, então, justamente através do contato com essas comunidades tradicionais indígenas. O grupo também se destaca, né, por promover inúmeras ações educativas nessas e em outras sociedades, também de agricultores no interior do estado lá do Rio de Janeiro. Isso permite refletir, então, que a gente pense, né, sobre essas instâncias poéticas que podem ser instauradas a partir dessa troca de aprendizagens. Também gostaria de trazer alguns projetos do grupo de pesquisa arte computacional Media Lab UNB, entre eles o Wiki na Rua, que é uma rede social colaborativa, né, onde pessoas de diferentes regiões do país, de diferentes comunidades, elas podem acessar e compartilhar conteúdo. Inclusive a Suzette Venturelli, que é uma artista responsável pelo projeto também, inclusive líder do grupo, ela fala que a intenção do projeto foi fazer com que cada indivíduo, localizado em qualquer parte do Brasil, incluindo de comunidades isoladas, como quilombolas, indígenas ou outras, possam modificar e intervir no seu contexto urbano ou meio ambiente, por meio da arte com imagens, sons, animações e textos. Esse trabalho, então, ele vai funcionar a partir de um GPS, né? Ele vai construir, então, um mapeamento, uma cartografia, a partir desses diferentes locais, das diferentes pessoas que vão fazer parte desse trabalho, através da interatividade, e cada um vai conseguir colocar o seu ponto de vista, né? Compartilhar um pouco da sua cultura. Também trouxe um outro projeto, o CIURB, de 2010, que ele vai se desenvolver a partir da rede social Twitter, e através dessa rede, interatores em qualquer outro lugar do mundo
podem contribuir para o funcionamento da obra também, né. Para fazer isso, o que que acontecia? As pessoas enviavam palavras ou comentários, marcando o usuário, @ciurb, que é esse que vocês podem perceber aí na imagem, e ela é demarcado como se fosse um filtro para demonstrar o interesse da pessoa em participar do projeto. A partir dessa primeira ação, então, o texto era convertido e projetado em tempo real, no local onde a exibição da obra estava ocorrendo. Eu ressalto também o caráter mais inclusivo desse trabalho, porque foram realizadas também oficinas, levando experimentações com tecnologia, né, com dispositivos, em comunidades periféricas, gerando um acervo, então, que podia ser acessado através do site wikinarua.com. Então, o que eu posso dizer, né, as colaborações de diferentes grupos sociais nessas obras chamam atenção para suas existências, principalmente devido à escassez de políticas públicas, se a gente for pensar, né, destinadas à conservação, preservação e manutenção dessas populações. Então, elas frequentemente acabam encontrando-se em situação de desamparo social, necessitando, né, desses câmbios. Também é importante que esses contatos aconteçam, né, uma vez que essas culturas, elas possuem uma maior aproximação, por exemplo, com a natureza, sendo referências, né, em questão de respeito, né, ao meio ambiente, assim como a sua preservação. Minhas considerações finais, então, nos projetos artísticos que foram demonstrados aqui, essas ações de transculturalidade, elas vão promover o intercâmbio de saberes entre as comunidades de pessoas que advêm de processos de construção sociais, né, e culturais diferentes. A tecnologia, até então pensada como uma estrutura globalizante e promotora de uma cultura considerada universal, ela pode e deve ser utilizada também para uma ferramenta capaz de servir para essas colaborações, permitindo então uma manutenção e valorização das culturas ditas tradicionais ou não dominantes, né, como é o caso daquelas utilizadas nas obras aqui expostas. Também que, considero que inúmeros outros projetos poderiam ter sido estudados nesse artigo, uma vez que a transculturalidade, como eu já falei lá no começo, é uma temática que é bastante frequente dentro das pesquisas artísticas brasileiras em arte e tecnologia, mas, no entanto, né, eu optei por destacar nesse artigo especificamente, apenas aqueles projetos que foram desenvolvidos por grupos e laboratórios de pesquisa, que demonstram maior preocupação em abordar essas questões nas suas experimentações artísticas. Aí estão minhas referências, e é isso, muito obrigada.